Seja bem-vindo a mais um grupo de oração, um dos departamentos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Unidos em Cristo, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou o pastor Ervino. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quando hoje queremos estudar sobre as cartas do apóstolo Paulo. Queremos ver como elas foram escritas. Será que a ordem que elas estão na Bíblia foi a mesma que Paulo as escreveu? Qual foi o intuito que Paulo escreveu aquelas cartas? Para quê? Qual era o objetivo? Isso queremos ver no estudo de hoje. Se você gostaria de deixar o seu pedido de oração ou também de agradecimento, pode fazê-lo nos comentários e logo a seguir, na oração geral, queremos orar, levar o seu pedido ou agradecimento até Deus na oração geral. Quero convidá-los a ouvirmos uma canção, uma história do apóstolo Paulo, e logo a seguir nós temos o nosso estudo desta noite. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu deixei minha família, meus amigos, toda a minha vida para trás. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Indo para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Então esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Ajude-nos a completar a carreira, Pai. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Seja muito bem-vindo a você que está chegando agora em mais um grupo de oração, um dos departamentos da Igreja Luterana da Paróquia Unidos em Cristo, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Quero convidá-los a iniciarmos esse nosso momento de estudo bíblico, invocando assim ao nome do nosso Deus, e o fazemos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los para orar
a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O estudo de hoje, queremos abordar um dos assuntos também já conhecidos e que está presente no nosso texto bíblico, que são as cartas do apóstolo Paulo. Nós já tivemos a ocasião aqui de estudar e falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Já falamos um pouquinho também sobre as viagens que Paulo fez, as 3 grandes viagens missionárias, e aí se considerarmos a sua ida a Roma, a última vez, quando ele vai morrer, então, ser decapitado, poderia dizer que ele fez, então, 4 viagens missionárias. E hoje quero falar um pouquinho sobre as cartas que Paulo escreveu para aquelas igrejas cristãs das quais ele visitou, ele fundou após o Pentecostes nas suas viagens missionárias. E Paulo então escreve as suas cartas para estas igrejas com determinados assuntos, com determinadas ênfases, de acordo com a necessidade daquela igreja, daquela congregação local, para que elas assim pudessem agora saber o que Paulo estava querendo lhes dizer, lhes ensinar, ou até lembrar, de acordo com a palavra de Deus. E essas cartas que Paulo escreveu, elas vieram a ser colocadas no texto bíblico. São as que nós temos no Novo Testamento. Temos aí, logo no início, no Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, o evangelista. E então, a partir da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ter até a carta de Filemon. Nós vamos ter 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu endereçada a essas igrejas cristãs. E essas cartas é que agora estão, então, no Novo Testamento, das quais queremos falar um pouquinho sobre hoje, nesse nosso estudo bíblico. Paulo deve ser considerado um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Sim, isso se nós levarmos em conta a sua obra, as suas viagens que ele havia empreendido em nome do Evangelho e também o ensino que Paulo transmitiu a muitas e muitas pessoas. Paulo, como sabemos pelas Escrituras, vai escrever 13 cartas, ou também conhecidas como 13 epístolas. Porém, temos outras cartas também no Novo Testamento que não têm o seu autor. Porém, a escrita, verbo, liga alguma carta dessas à autoria de Paulo. Isto porque cada autor das cartas tem um determinado estilo de escrita. Eles usam verbos de acordo com o seu costume ou com a sua fala. Por exemplo, se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, vamos ver de que Lucas era um médico. Lucas vai ter uma determinada linguagem quando ele escreve tanto o Evangelho como também Atos dos Apóstolos. Se nós compararmos o texto de Lucas com Marcos, vamos ver que é totalmente diferente. Se compararmos Lucas com Mateus, o evangelista, também vai ser totalmente diferente. E com João, ainda mais diferente ainda, o Evangelho de João. Então, assim, cada personagem bíblico, dentro dos 44 aproximadamente que escreveram a Bíblia como um todo, vamos ver que cada um tem a sua característica, ou poderíamos dizer assim, a sua marca. E Paulo aqui, vamos ver de que ele usa alguns verbos pela escrita que ele traz nessas suas cartas, que praticamente as identificam como sendo ele o autor.
Porém, vamos ter algumas cartas que não têm o seu autor prescrito ou o seu nome citado propriamente, mas alguns estudiosos vão atribuir elas a Paulo, devido às palavras que são usadas, às declinações verbais, entre outras partes. Assim, vamos ver as cartas, elas podem ser classificadas ou divididas da seguinte forma, ou poderíamos dizer em 3 grandes grupos. O primeiro grupo seriam as cartas maiores, que envolve Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois vamos ter uma segunda divisão, que são as cartas que são chamadas as cartas da prisão. Foram aquelas que Paulo escreveu quando ele estava preso para algumas igrejas. Assim vamos ter Efésios, vamos ter Filipenses, Colossenses e também Filemão. E ainda vamos ter uma terceira divisão, que é as chamadas cartas pastorais, que Paulo escreve agora para pastores daquela época da igreja, para dizer para eles como eles deviam trabalhar ou ajudar eles em algumas dificuldades que eles estavam passando na igreja, em lidar com algumas situações. Assim, as cartas pastorais são a de 1ª e a 2ª Timóteo e também a carta a Tito. Se nós olharmos para essas 3 grandes divisões e nos perguntarmos qual é a ordem cronológica da escrita das cartas que nós vamos ter na Bíblia, ou talvez poderíamos perguntar, assim como elas estão na Bíblia, começando por Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e assim por diante, poderíamos nos perguntar, é essa a sequência que Paulo utilizou quando ele escreveu as suas cartas? E então a resposta que nós vamos ter, não é essa sequência. Essa sequência, na verdade, basta lembrar de que ela está na Bíblia numa forma dos fatos cronológicos. Assim, se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia como um todo, a partir do livro de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, nós vamos ver de que esses livros também não foram escritos nessa ordem como eles estão ali. Mas eles foram colocados, na verdade, nessa ordem para que o leitor da Bíblia agora tenha uma visão de um começo, de um meio e de um fim. Assim também temos no Novo Testamento. Claro que o Novo Testamento vai começar falando de Jesus. E é por isso que temos, então, os 4 evangelhos, que vão nos relatar aí o nascimento de Jesus, como ele foi prometido pelo anjo, como ele nasceu, como foi o seu batismo, como foi o seu ensino, a sua pregação, como foi também a condenação de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E aí os evangelhos vão terminar com a ascensão de Jesus, quando ele sobe ao céu, quando agora então ele promete voltar novamente para julgar vivos e mortos. Assim nós temos no começo do Novo Testamento os evangelhos. E então nós vamos ter o segundo livro, que é o livro histórico, que é, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro, na verdade, ele vai nos trazer o relato das viagens do apóstolo Paulo e também o que os discípulos fizeram após o Pentecostes, a vinda de Deus Espírito Santo. Quando então agora aqueles cristãos que estavam em Jerusalém ouviram aquela mensagem do Pentecostes, receberam, aceitaram aquela mensagem, acreditaram nela, e então essas pessoas agora voltaram para as suas casas, para os seus países, porque eles haviam vindo para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Agora que aconteceu o Pentecostes, eles regressam novamente às suas terras e levam junto consigo a mensagem de Jesus, aquela que eles ouviram e aprenderam no dia de Pentecostes. E assim, pelo relato bíblico, vamos ver de que ali aquelas pessoas agora começaram a se unir. E ali começaram a existir pequenos grupos chamados de cristãos, ou a igreja cristã da época, e assim então começa a crescer a igreja de Cristo no Novo Testamento, ou ainda no Novo Testamento chamado como a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja a partir de Cristo. E com o crescimento dessa igreja começaram a ser colocadas dentro dessas doutrinas ou ensinamentos que essas pessoas haviam tido lá em Jerusalém, algumas doutrinas que não condiziam com a palavra de Deus.
e elas então começaram a ter problemas doutrinários, divisões, brigas, fofocas, cobiças, práticas sexuais ilícitas, entre tantas outras. E então Paulo, o apóstolo, ele vai empreender agora então 3 grandes viagens missionárias, e quando ele passa por uma determinada cidade, ele visita aquela igreja e ele vai adiante. Ele vai para uma outra cidade, para um outro país. E daquele outro país, ele fica sabendo, enquanto ele está lá, de que por ali onde ele havia passado, estavam acontecendo alguns problemas na igreja. E então Paulo, lá onde ele está, ou na prisão, ou na casa de alguém, ou trabalhando, evangelizando, ele escreve uma carta para aquela determinada igreja, endereçada para aquela igreja. Assim vamos ter então as 13 cartas do apóstolo Paulo. E elas foram escritas então, na verdade, para ajudar a igreja cristã a resolver alguns problemas que tiveram entre si. E elas então acabaram sendo colocadas no texto bíblico, como nós a temos hoje, dentro do cânone, onde no Novo Testamento vamos ter 27 livros. Assim, as cartas de Paulo não foram escritas em uma ordem como nós as temos na Bíblia, mas elas foram escritas em datas diferentes e em locais e situações diferentes. Assim, nós vamos ter de que na segunda viagem missionária que Paulo fez, porque ele faz a primeira viagem, ele visita algumas cidades e então ele volta a Jerusalém. E agora, então, quando Paulo fez essa primeira viagem, ele ensinou àqueles cristãos a doutrina que eles haviam aprendido também lá em Jerusalém. Ele explicou para ele alguns fatos, e então ele regressa. E agora Paulo fica sabendo que aquelas igrejas começam a ter problemas doutrinários, e então que ele escreve as suas cartas. E isso acontece quando Paulo começa a sua segunda viagem missionária. As primeiras cartas que foram escritas foram de 1ª e 2ª Tessalonicenses. De acordo com a data dessas cartas, nós vamos ver que elas foram escritas entre o ano 49 e o ano 51. Nós não temos uma data precisa aqui porque o autor não identifica. Mas de acordo com alguns relatos bíblicos, versículos bíblicos das próprias cartas de Paulo, quando ele cita em algum momento aonde ele está, por que ele está naquele lugar, nós vamos ver de que, juntando estes fatos, chegamos a essa data entre 49 e a 51, quando 1ª e 2ª Tessalônica foram escritos, foram as 2 primeiras cartas que Paulo escreveu. Mas notem, estas 2 cartas, dentro do texto bíblico, elas vão ser a 8ª e a 9ª carta de Paulo no Novo Testamento. Durante a segunda viagem missionária que Paulo fez, ele partiu então da cidade de Troade, isso é bom lembrar, lá na cidade da Ásia Menor. E ele foi para a Europa, com o fim de evangelizar aquelas cidades, e aí vamos ver de que Paulo passou pela cidade de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e também em Corinto. E quando ele chegou de volta no ano 51 de Corinto, no ano de 52, assim, 2ª Tessalonicenses, que é a 9ª carta que temos dentro do nosso texto bíblico, deve ter sido escrito pouco tempo depois também de Corinto. Então vamos ver aqui de que Paulo escreveu a 1ª e a 2ª carta aos Tessalonicenses por volta do ano 49 ao 51. E ele escreveu essas cartas quando ele estava na cidade de Corinto, porque ele já havia passado em Tessalônica. Ele conhecia alguma realidade e ele ficou sabendo ainda de outras, e então de Corinto ele escreve essas cartas para serem enviadas para a cidade de Tessalônica, que veio a ser as cartas aos Tessalonicenses. A epístola escrita de Paulo aos Gálatas é a 2ª que ele escreveu, ou a 3ª, se nós colocarmos a 1ª e a 2ª de Corinto. E Gálatas foi escrita a partir do ano 51, entre o ano 53, também depois de Cristo. Também não temos aqui uma data tão específica ou tão exata, mas pelo texto bíblico vamos ver de que ela foi escrita entre o ano 51 e o ano 53. E a carta de Paulo às Gálatas, que foi a 2ª a ser escrita logo após Coríntios, ou
se nós pegarmos 1ª e 2ª de Corinto, contabilizarmos uma carta de cada um, vamos ter aqui agora a 3ª carta, que é a Gálatas. E essa, então, ocupa o 4º lugar no nosso texto bíblico. Vale a pena lembrar de que as cartas que foram escritas, alguns textos também do Antigo Testamento, como 1º e 2º Crônicas, e depois no Novo Testamento, 1ª e 2ª Corinto, tudo nos leva a crer de que isso era, na verdade, num primeiro momento, uma única carta, mas que ela tinha, na verdade, assuntos a abordar diferentes. Assim, elas são consideradas em 2 blocos, 1ª carta e 2ª carta, embora que elas também podem ser consideradas como sendo uma única carta. Estima-se, então, que a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, moradores da Galácia, essa epístola, ela foi escrita por volta, então, cerca do ano 51 e 53, ou seja, na mesma época em que Paulo foi a Roma, quando ele, na verdade, então, escreve essa carta aos romanos por volta do ano de número 55. E se nós olharmos para a carta de Paulo aos romanos, vamos ver que ela está em primeiro lugar no texto bíblico, dentro das cartas do apóstolo Paulo. Vamos ter os 4 evangelhos, vamos ter Atos dos Apóstolos e então a carta de Paulo aos romanos. E ela, então, na Bíblia, ocupa o primeiro lugar, embora que ela provavelmente foi escrita já algum tempo depois. Provavelmente também em Corinto. E a carta, então, de Romanos, né, ela ocupa, então, o primeiro lugar. E a de Corinto, então, 2º e 3º lugar, de uma forma responsiva no contexto bíblico. Porém, há um entanto aqui, no caso, que pode ser levado e há um pressuposto de que a epístola aos Gálatas foi escrita ainda antes do ano 57, porque alguns historiadores vão datar essa epístola por volta do ano 57, mas alguns estudiosos e a arqueologia contempla isso, de que ela deva ter sido escrita por volta do ano 51 a 53, mas há alguns que alegam que ela foi escrita um pouquinho antes de 57. E ela, então, teria sido dirigida aos cristãos da Galácia do Sul. Aqui dá para supor que a realidade que Paulo destinou essa carta à igreja de Antioquia foi tanto da Pisídia, Icônio, de Listra e de Derbe. Eram, na verdade, regiões evangelizadas pelo apóstolo durante a sua primeira viagem missionária. Como falamos logo lá no início, no primeiro momento, Paulo fez uma viagem por todas aquelas igrejas e ele então regressa a Jerusalém. E depois ele fica sabendo, quando ele começa a segunda viagem missionária, e ele estando em Corinto, ele fica sabendo que há problemas em uma outra igreja, e então ele escreve uma carta para que ela seja levada até aquele local. E assim aconteceu também assim. Tudo leva a crer que essas cartas foram as primeiras que Paulo escreveu, então, dentro do texto bíblico. Depois, Paulo vai escrever as cartas quando ele está na sua 3ª viagem missionária. Ou seja, Paulo termina esse primeiro ciclo de suas viagens, a primeira, quando ele leva a mensagem de Jesus e começa a formar aqueles grupos de cristãos. Na segunda, ele faz novamente uma visita para aquelas igrejas e escreve algumas cartas para elas. E agora, na sua 3ª viagem, ele também continua escrevendo cartas enquanto ele visita alguma daquelas igrejas. E na 3ª viagem missionária de Paulo, ele escreveu então a sua primeira e a segunda carta a Coríntios, que foi por volta do ano 55 depois de Cristo. E também, se pegarmos a data de 57, Paulo então escreveu também a sua carta aos Romanos neste ano, embora que ela possa ter sido escrita um pouco anteriormente a isso. Nessa viagem, Paulo passou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, e isso compreende entre o ano 53 e o ano 56, de cuja cidade, então, ele escreveu primeiro a Coríntios. Isso talvez lá por volta do ano 55, quando nós lermos 1 Coríntios 16, versículo 8, vamos ver de que ali nos dá a entender de que ali é o ano 55.
Depois Paulo vai para a Macedônia, onde ele então escreve a segunda carta aos Coríntios, porque ele não estava na cidade de Corinto, mas ele estava na Macedônia e escreve para os Coríntios. E talvez só no ano 56, então, é que ele escreveu a segunda Coríntios. Lá no capítulo 7, ele vai tentar mostrar isso, ou podemos entender a partir desse texto, por volta à proximidade desse ano. Depois, sim, Paulo vai a Corinto, onde ficou 3 meses. E ali, provavelmente, na cidade de Corinto, é que ele escreveu a sua carta aos Romanos. Possivelmente lá por volta do ano 57. Então, aqui temos agora esse primeiro relato dentro dos textos bíblicos da carta de Paulo, aonde ele estava e qual carta, então, que ele escreveu. Depois vamos ter as cartas que Paulo escreveu na prisão, quando ele estava preso em Roma. E então vamos ver de que ele escreveu a sua carta aos Efésios por volta do ano 60 depois de Cristo. Depois Paulo escreveu Colossenses, também por volta do ano 60, para a cidade dos moradores da cidade de Colossos, também no ano 60 depois de Cristo. Depois Paulo escreve para Filemon, que era uma das cartas também endereçada a uma única pessoa, provavelmente um pastor daquela época. E também ainda Paulo escreve, também no ano 60, a sua carta aos moradores da cidade de Filipos, a carta aos Filipenses, também escrita no ano 60. Essas cartas, após uma grande tormenta que Paulo pegou numa viagem que ele estava empreendendo, quando Paulo chegou então a Roma, e isso por volta do ano 60. Então acredita-se que talvez até no ano 61 ele escreveu então a sua carta aos Efésios, que no texto bíblico vai aparecer em 5º lugar. Depois ele vai escrever aos Colossenses, que vai aparecer em 7º lugar. E aí também nesse ano ele vai escrever a Filemon, que aparece na 13ª carta na igreja, a última carta de Filemon, que aparece no texto bíblico. Não foi a última carta que Paulo escreveu. Com pequenos intervalos, vai ter essas 3 cartas principais agora aqui, quando ele estava preso em Roma. Aos Efésios, aos Colossenses e também aos Filipenses. As 2 primeiras vão conter vários passos paralelos, ou iguais, ou similares, que foram enviados pelo mesmo mensageiro, porque Paulo identifica ele, chamando ele de Tíquico, e isso está em Efésios capítulo 6. Este homem é que levou essas cartas de Paulo de Roma, da prisão onde ele estava, até Efésios, Colossenses e também a Filemon. Não necessariamente as 3 juntas, mas foi Tíquico que levou essas cartas, então, de Paulo a essas igrejas, endereçadas a ela. A carta a Filemon foi dirigida a um cristão que era um destaque naquela época e que ele se encontrava na igreja de Colossos. Também deve ter tido o mesmo portador, aquele Tíquico, provavelmente levou essa carta também, então, até ele. E também deve ter sido o mesmo que levou aquela carta que acompanhou depois um escravo, que tinha o nome de Onésimo, que vai aparecer lá nas cartas de Paulo em Colossenses capítulo 4. Agora, só mais tarde, provavelmente no ano 62, é que apareceu a epístola aos Filipenses. E então, Paulo, essa aqui na nossa Bíblia, ela vai estar em 6º lugar, dentro de uma ordem como a temos hoje. E Paulo, então, mostra nessa sua carta que ele aguarda a sua libertação. E isso vai aparecer lá em Filipenses, né, na carta, capítulo 2, lá dos versos 23 e 24. Então, esse é o segundo bloco das cartas de Paulo. As primeiras são as cartas grandes, as maiores. Depois vamos ter as cartas que Paulo escreveu na prisão. E agora queremos falar um pouquinho das cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu para os pastores daquela época. A primeira que ele escreveu foi de 1 Timóteo, e essa ele escreveu por volta do ano 65 depois de Cristo. Na sequência, Paulo teria escrito a sua carta a Tito,
E ele escreveu essa por volta do ano 68 depois de Cristo. E ainda a segunda Timóteo, quando ele escreveu ela no ano 68 depois de Cristo. Então os irmãos podem perceber de que quando nós temos aqui um escrito e nós mencionamos as cartas de Paulo, para nós parece num primeiro momento que Paulo redigiu elas todas numa vez só. Mas a diferença é que se nós pegarmos aqui do ano 68 e pegarmos, por exemplo, o ano 57, vamos ver de que isso levou mais de 10 anos para Paulo escrever essas cartas. Então, Paulo não escreveu essas cartas com o intuito delas irem para a Bíblia, ou Paulo não escreveu essas cartas com o intuito, agora eu tenho um bom pensamento, agora eu vou escrever uma carta para as pessoas se lembrarem de mim. Paulo escreveu essas cartas quando havia a necessidade de escrever essas cartas, quando as igrejas passavam por dificuldade. Paulo, então, escreve essa carta e vamos saber que elas foram, então, como ele próprio vai nos dizer, guiadas pelo Espírito Santo. Paulo usa as suas palavras, Paulo usa a sua própria mão para escrever as cartas, como ele vai dizer, eu, apóstolo Paulo, de próprio punho escrevo esta carta do Senhor. Mas Paulo vai dizer de que a mente, o que Paulo deveria colocar naquela carta, isso foi dado por Deus Espírito Santo a Paulo, e ele então redigiu essas cartas. É muito provável que realmente só no ano 62 se tenha verificado que Paulo havia sido libertado, então. E depois, então, seguindo depois uma viagem até a Espanha. Talvez em 64, lá na Macedônia, ele escreveu, então, a sua primeira carta a Timóteo, que nós vamos ter em 10º lugar na Bíblia, hoje. E que deixou Éfeso, então, naquela ocasião. Ali, Paulo, então, escreveu 1 Timóteo, quando nós vamos ler 1 Timóteo 3, quando ele está em Éfeso, ali ele vai citar, então, de que Paulo agora escreve essa carta também ao jovem pastor Timóteo. E da mesma data, sim, as outras duas epístolas. A segunda carta dele a Timóteo e também a sua carta a Tito. Tito, a título de curiosidade, vai aparecer na 12ª posição ou colocação dentro do contexto bíblico. E a segunda carta de Timóteo na 11ª. Então, ela é enviada, então, a Roma, quando ele está ali na prisão. Na companhia, sempre também é bom lembrar de Lucas, que foi aquela pessoa que assistiu o apóstolo Paulo na prisão, e Paulo vai registrar isso em uma das suas cartas, quando ele vai dizer de que todos o abandonaram, exceto meu amigo Lucas. E então ele vai citar Lucas, porque Lucas visitava Paulo dentro da prisão. Lucas provavelmente levava para Paulo o pergaminho, levava para ele então a tinta e a caneta, para que ele pudesse então assim escrever, né, as cartas e serem endereçadas então àquelas igrejas que estavam passando por alguma necessidade. Então, para nós termos um resumo e termos assim agora uma visão de como foram escritas as cartas do apóstolo Paulo, sabendo aí do seu contexto, aonde estava Paulo, vamos ver qual carta ele escreveu e qual posição que ela ocupa na Bíblia. Então, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrita em 49, entre 49 e 51 depois de Cristo, ela está no 8º lugar dentro das cartas de Paulo. A segunda carta aos Tessalonicenses, que foi escrita na mesma data, ela está em 9º lugar. Depois, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, de 51 a 53, e essa aparece em 4º lugar dentro da Bíblia. Depois, ele escreveu a carta aos Romanos. Ele escreveu ela por volta do ano 55 depois de Cristo. Essa, então, ocupa o 1º lugar dentro do contexto bíblico. Logo depois dos Evangelhos e também Atos, então temos Romanos. Depois vamos ter a 1 Corinto. Paulo também escreveu ela em 55 depois de Cristo e ocupa aí o 2º lugar. Então vamos ter Romanos, depois 1 Coríntios e logo a seguir 2 Coríntios, que também foi escrita por volta do ano 55 e ocupa o 3º lugar dentro do cânone bíblico. Efésios agora é escrito por volta do ano 60. Então agora já temos aqui uma outra década após os escritos de Paulo,
E a carta aos Efésios vai ocupar, então, dentro do texto bíblico, na quinta colocação, no quinto lugar. Depois, Paulo vai escrever aos Colossenses, que é por volta do ano 60 depois de Cristo. E aos Colossenses, ela vai ocupar o 7º lugar dentro da Bíblia. É a 7ª carta que aparece no texto bíblico. Depois, Paulo vai escrever a Filemon, também no ano 60 depois de Cristo. E essa Filemon, sabemos, ela ocupa a última carta, a 13ª carta. Paulo, depois de Filemon, vai escrever Filipenses, também no ano 60. E essa carta vai ocupar o 6º lugar. Depois vamos ter ali 1 Timóteo no ano 65, depois de Cristo, e ela ocupa o 10º lugar no texto bíblico. E na penúltima, Paulo escreve então a Tito, por volta do ano 68, depois de Cristo, e essa carta de Tito ocupa o 12º lugar dentro do cânone bíblico, como temos hoje. E a última que Paulo escreveu foi a sua segunda carta, Timóteo, por volta também do ano 68, depois de Cristo, e ela ocupa então aí o 11º lugar. Então nós vamos ter ali a ordem cronológica das cartas que Paulo escreveu para a igreja, naquela época, não como temos ela hoje. Hoje nós temos ela numa forma para que a leitura seja mais fácil de ser compreendida. Mas como elas estão na Bíblia, não é a ordem que Paulo as escreveu. Paulo escreveu elas numa outra ordem, mas na Bíblia elas estão fora de ordem justamente para nós termos assim uma leitura e um contexto também da história da igreja primitiva. O que podemos aprender com estes escritos e essas cartas do apóstolo Paulo? Claro que poderíamos, quem sabe, resumir todas as cartas e dizer assim, de que mesmo Paulo estando muitas vezes na prisão, mesmo Paulo estando sendo perseguido por pessoas, ele continuou anunciando o evangelho, a mensagem de Jesus para as pessoas. Isso através de cartas, através de testemunho, através da própria vida dele. E ele fez isso até o último momento, quando então ele é decapitado, depois então em Roma. Mas se nós pegarmos carta por carta, vamos ver que cada carta tem o seu aprendizado, ou seja, tem a sua peculiaridade. Paulo quer mostrar algo específico com cada escrito de suas cartas. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, Paulo vai escrever para restaurar uma relação entre os cristãos de Tessalônica, após a perseguição ter separado Paulo e os colegas da congregação. Ou seja, Paulo e os colegas de Paulo foram perseguidos. Sabemos que os colegas de Paulo foram, em algum momento, Barnabé e também Marcos, e em algum outro momento Silas. Mas com Marcos é que Paulo teve aí um desentendimento, como já vimos aí também num outro estudo. Então, Marcos acompanhou pouco Paulo, mas foi Barnabé e o próprio Silas que acompanharam então ele. E quando eles estavam então na cidade de Tessalônica, as pessoas lá começaram a perseguir eles. E Paulo teve que fugir com os seus colegas, e ele não se despediu daquela congregação. E então, quando ele está num outro lugar, é que ele escreve a carta aos Tessalônicas, para dizer a eles da perseguição, que ele estava bem, e Paulo agora então quer fazer com que aqueles cristãos possam continuar vivendo em torno da palavra de Jesus. Se olharmos para a segunda carta de Paulo aos Tessalônicas, vamos ver de que ele corrige ali uma compreensão errada a respeito do retorno de Cristo. Depois que Paulo deixou Tessalônica, ele explicou como é que seria a vinda de Jesus, mas as pessoas entenderam um pouco diferente. E Paulo ficou sabendo que eles estavam falando e ensinando algo que não era bem correto, crendo em algo que não era bem correto. Então ele escreve a sua segunda carta aos Tessalônicas para falar a respeito de como Jesus voltaria no dia do juízo final. Depois vamos ver que Paulo escreve aos Gálatas e ele vai demonstrar ali de que a fé em Jesus opera a justificação e a santificação. Primeiro Jesus te torna justo e depois ele te santifica. Primeiro ele te chama ao trabalho, ele te torna um filho de Deus,
e depois dentro da santificação, você trabalha dentro e sob o reino de Jesus, com o auxílio, com as bênçãos dele. E Paulo vai mostrar isso aos moradores da Galácia, de Gálatas, de que isso é muito importante compreender essa doutrina da justificação e também da santificação. Depois Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, e ali ele vai incentivar e vai defender um ensino fundamental do cristianismo e da sua missão, de que tudo é dado por graça por parte de Deus. Roma era uma cidade que tinha muitos deuses, era uma cidade muito perdida na idolatria. E a carta aos Romanos vai apontar sempre para Jesus. É lá que nós vamos ter, que Paulo vai ter aquele discurso, quando ele vai estar em Roma, ele vai fazer aquele discurso para ele ao Deus desconhecido. Então vamos ver em vários outros textos bíblicos que Paulo cita Roma como uma cidade perdida, no sentido da apostasia. Uma cidade perdida dentro da idolatria. Haviam deuses para comida, para fertilidade, para bebida, para o dia, para a noite, e para tantas outras questões. Ou seja, para cada passo, para cada questão da vida das pessoas, havia um Deus. E Paulo, então, agora escreve a sua carta aos Romanos para justamente mostrar àqueles cristãos de que a salvação é somente dada por graça de Deus através da pessoa de Jesus. Em 1 Corinto, Paulo vai escrever para eles dizendo que Jesus é a unidade dentro do serviço e da esperança da igreja. Ou seja, quando você trabalha na igreja com um grupo de pessoas, todas precisam ter Cristo em seu coração para que o trabalho possa ser bem feito e bem realizado. Quando não há, vamos ter problemas. Vamos ter brigas, vamos ter divisões. Um grupo vai puxar para um lado, o outro grupo vai puxar para o outro. E Paulo vai mostrar aos moradores de Corinto de que fazer o serviço de Cristo dentro da sua igreja e ter a esperança da volta dele depende somente das pessoas colocarem a sua esperança em Jesus. Depois vamos ter a sua segunda carta aos Coríntios, quando ele vai mostrar de que a obra de Paulo é verdadeira. E ele então, e essa obra na verdade vem da pessoa de Jesus. Paulo quer mostrar aos moradores de Corinto, na sua segunda carta, de que Jesus chamou ele, preparou ele e enviou. E ele vai dizer assim para os moradores de Corinto: acreditem em mim, o que eu estou dizendo para vocês é verdade. E ele vai dizer depois: eu não minto, Paulo vai dizer. Depois vamos ter a carta aos Efésios, quando ele vai falar de que o batismo une todos os cristãos. Um único batismo, um único Deus, um único mediador, uma só fé. E aí ele vai dizer, a saber, isso aqui engloba tudo Jesus Cristo, que é o Senhor. Não há dois batismos. Se fomos batizados de pequeno, não devemos ser batizados de grande, como algumas igrejas pregam. Isso, na verdade, é chamar Deus de mentiroso. Isso, na verdade, é colocar Deus à prova. Isso é dizer de que a palavra de Deus não é verdadeira, porque no dia do nosso batismo, Deus foi invocado, Deus foi chamado ali pelo seu nome. E então vem uma determinada igreja ou religião e vai dizer que aquele batismo não valeu. Ou seja, aquela palavra de Deus que estava lá não teve seu efeito. Ela tem que ser batizada agora de novo. Ou seja, quem cria a fé no coração das pessoas não é a pessoa que aceita Jesus. É Deus Espírito Santo que cria a fé, leva essa pessoa até Jesus e então essa pessoa é que passa a crer então no Salvador Jesus. Depois ele vai escrever a sua carta aos Colossenses. E ali Paulo quer afastar a congregação de Colossos da heresia e apontar somente para Jesus e a sua obra. Os moradores de Colossos também estavam indo num caminho contrário, deixando Deus de lado, a obra de Jesus e procurando seus próprios ensinos. E então Paulo escreve a eles mostrando de que somente Jesus é a pedra angular. Depois ele vai escrever aos Filipenses, a sua carta a Filemão, primeiramente, e ele vai ali reconciliar Filemão com o escravo Onésimo, porque Onésimo depois se tornou cristão, ele se converteu ao cristianismo. E vamos ver que Filemão estava bravo com o seu servo, porque o seu servo havia mentido, traído ele, e agora quando Onésimo se torna então um cristão, Filemão não queria perdoar ele. E então Paulo escreve essa carta dizendo, perdoa teu irmão, porque agora ele também está em Cristo. E se vocês dois estão em Cristo, vocês precisam se perdoar.
Porque se duas pessoas estão com a mesma fé na pessoa de Jesus, elas não podem não se perdoar uma com a outra, porque isso seria algo contra o que eles estão sentindo e vivendo no seu coração e na sua vida. Por isso é tão importante sempre perdoar. E nós dizemos, junto com as cartas de Paulo, se nós cremos em Jesus, eu e o meu semelhante, que nós cremos em Jesus, nós precisamos nos perdoar, independente do pecado. Porque eu creio em Jesus e a pessoa também crê em Jesus e nós cremos na mesma pessoa e a mesma pessoa diz que nós dois devemos nos perdoar e nos amar mutuamente. E assim deve o cristão, então, proceder. E é por isso que Paulo escreve, então, a Filemon, aconselhando que perdoe o seu escravo Onésimo. E vamos ver que Paulo tem êxito nisso. Depois Filemon perdoa ele e acaba aceitando Onésimo e eles trabalham junto no reino de Deus. Depois ele vai escrever aos Filipenses, ele vai falar de que a vida do cristão é uma vida digna de ser vivida sob o evangelho de Jesus. O cristão não pode viver uma vida fora do evangelho, fora dos princípios de Jesus. Se ele é cristão, ele vai viver e vai procurar viver dentro dos princípios do evangelho. E daí, em 1 Timóteo, Paulo vai escrever para o jovem pastor, encorajar Timóteo, para que ele instrua os moradores de Éfeso, para que então eles sejam fiéis à palavra de Deus. Timóteo era uma pessoa relativamente jovem, e num determinado momento ele teve problemas de consciência, se ele poderia argumentar ou aconselhar uma pessoa mais idosa, um ancião, por exemplo. E Paulo vai dizer sim, porque tu não estás falando somente a pessoas, mas tu está levando a mensagem de Deus. E é essa que dá a autoridade como pastor de pregar a qualquer pessoa. Depois Paulo vai escrever ainda a Tito, quando ele vai orientar o ensino no ministério de Tito, como Tito deveria ser pastor, para com aqueles cristãos na cidade de Creta, onde Tito então cuidava de uma igreja. E ali Tito, como pastor, teve alguns problemas e Paulo escreve essa carta para ele, mostrando alguns princípios da palavra de Deus, como ser cristão e como trabalhar dentro da igreja de Cristo. E por último, ele vai escrever 2 Timóteo, e ele vai então preparar ali Timóteo, nesta sua segunda carta, para o trabalho em meio à perseguição da igreja, que haveria de vir logo depois, então, a partir então já com Paulo, né, eles eram perseguidos, mas essa perseguição, ela iria se intensificar logo a seguir, depois da morte de Paulo. E então Paulo prepara Timóteo, dizendo, olha, vai vir tempos difíceis, segura a onda, te pegue na palavra de Deus, porque as pessoas vão perseguir, as pessoas vão querer matar, as pessoas vão injuriar, elas vão difamar, o amor vai se esfriar. Ou seja, Paulo está citando o próprio Jesus lá nos evangelhos, de que nos últimos tempos a igreja vai esfriar, vai diminuir a participação dos membros, as pessoas vão querer procurar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, e Deus cada vez vai ficando mais de lado e sendo esquecido pelas pessoas. E aí ele vai dizer, vai ter a salvação aquele que permanecer firme até o último momento, aquele que não abandonar a palavra de Deus, a sua igreja, o seu ensino, os seus sacramentos, para com as coisas prazerosas do mundo. Então, assim, Paulo termina escrevendo aí a sua segunda carta a Timóteo. Então, assim, temos aí as 13 cartas do apóstolo Paulo. Como elas foram escritas, de acordo conforme Paulo as escreveu na sua ordem, e hoje como elas estão dentro do texto bíblico. E o que Paulo queria dizer para cada uma dessas suas cartas, para quem ele endereçou às igrejas, ou também a pessoa propriamente dito, como Tito, Filemon e também o próprio Timóteo, quando Paulo escreveu a sua primeira e a última, segunda carta a ele, preparando para que ele trabalhasse e ficasse firme assim no reino de Deus dentro da igreja. Assim finalizamos o nosso estudo, o nosso tempo está chegando ao final, e eu queria convidá-los a ouvirmos uma canção que nos prepara logo a seguir para a nossa oração, e essa canção vai nos falar, ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor. Logo após essa oração, queremos levar o seu pedido e o seu agradecimento também a Deus em oração.
Se você também ainda gostaria de fazer o seu pedido, deixe ele nos comentários, enquanto nós ouvimos essa linda canção. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Chamo bem-vindos àqueles que estão aqui conosco nesta noite. Roberto Ramos traz aqui o seu boa noite a todos. Obrigado, Roberto, pela companhia. Hélio Germano Pesque também está aqui conosco, deixa o seu boa noite. Oswaldo Yankee, ele assistindo, e também a Leila. Muito obrigado, eles que são aqui de Ponta Grossa, obrigado sempre pela companhia. Ironi Gobel também está aqui conosco, obrigado pela companhia, pela presença. Pedro Batista também está aqui, boa noite, o desejo dele. Também está aqui Elvira Heineken, boa noite a todos, ela que fala de Santa Catarina, olha aí. Manuel da Silva também está aqui, ele fala aqui de Ponta Grossa, boa noite, é o desejo dele. Obrigado, Manuel, por estar aqui conosco, um abraço. Paulo Kovalik, Paulo e Aline, eles que falam aqui pertinho de Curitiba, né? De São José dos Pinhais, né? Obrigado, Paulo, sempre pela companhia. Doris Silva também está aqui, traz o seu boa noite. Obrigado, Doris. Miriam Forpagel também deixa o seu boa noite. Ediliane Aidan, boa noite a todos. É o desejo dela, ela que é membro aqui da congregação Cristo para Todos. Renita Cardoso, boa noite. Deus abençoe. Entre Rios do Sul, Rio Grande do Sul. Olha aí, temos gaúchos aí. Obrigado pela companhia. Valquíria Schiller também traz o seu boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Vanira Strucker também está aqui, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Obrigado pela companhia, Vanira. Também Almir Pesque assistindo a noite de oração, obrigado. Ele que fala aqui de Ponta Grossa. Anselmo Yurki, boa noite, bom estudo. Obrigado, Anselmo, pela companhia do Espírito Santo. Anselmo que também é membro aqui da congregação. Neuci Schmidt, boa noite, Rio Grande do Sul. Obrigado pela companhia, Neuci. Seja sempre bem-vinda. Andréia Pause, boa noite, amigo e querido pastor Ervino. Poderia incluir na oração hoje a nossa gratidão pelos 24 anos de nosso feliz e abençoado matrimônio. Olha aí, que Deus abençoe ricamente sempre este momento e seu trabalho. Querido amigo, forte abraço. Obrigado, Andréia. Vamos orar, sim, a ti, também ao seu esposo, né, Alex. Queremos orar aí para que Deus, assim, os abençoe nesses 24 anos de matrimônio. Ladi Crick também está aqui. Boa noite, pastor Ervino, ela que fala de Erechim, lá do Rio Grande do Sul. Obrigado pela companhia, sempre pelo carinho. Jaqueline Reineck traz aqui o seu boa noite. Obrigado, Jaqueline. Seja sempre bem-vinda. Cleonice Maier, boa noite, pastor. Peço oração agradecendo pelo aniversário de minha neta, Natália Ferreira, no dia 4. Olha aí, queremos orar pela Natália, sim. Obrigado pelo pedido, obrigado que chegou até nós aqui.
Almir Pesque, avisar que sexta-feira não teremos Liga de Leigos, mas terá instalação do pastor na paróquia Emanuel, pastor Argel, às 20 horas, na sexta-feira à noite, aqui no nosso distrito, paróquia Emanuel, com a instalação do pastor Argel, a partir das 20 horas. Iseli Koga, abençoado estudo a todos, é o desejo dela, ela que é membro aqui da congregação. Ingrid Pitt também está aqui, boa noite, pastor, um abençoado estudo para todos que estão assistindo. Eu e a Dulce de Videira, Santa Catarina, olha aí, quanta gente de Santa Catarina, obrigado pela companhia, sejam sempre bem-vindos. Francisco Eberhard, boa noite, abençoada reflexão a todos nós sob a orientação do Espírito Santo, amém, obrigado, abraço a todos, queridos irmãos. Também aqui está conosco Cláudia Zilke, que fala lá de Erechim, Rio Grande do Sul. Obrigado, minha prima. Obrigado por estar aqui conosco. Também está aqui uma amiga, Blondina Nowodowski. Boa noite, de Paulo Bento. Ela fala do Rio Grande do Sul. Obrigado pela companhia, Blondina. Um abraço. Tudo de bom. Quem sabe um dia podemos nos encontrar aí de novo, né? Obrigado por estar aqui conosco. Ezequiel Scheunemann, boa noite a todos, pastor, e a todos, é o desejo dele. Obrigado, Ezequiel. Nédio Schwabe, boa noite, pastor. Muito legal este estudo. Amém. Obrigado pelo retorno, Nédio. O Nédio que fala do Mato Grosso do Sul, né? Lá na cidade de Sorriso. Obrigado, Nédio. Um abraço. Nós nos conhecemos primeiramente em Erechim, e aí ele foi para o Mato Grosso e agora eu estou aqui no Paraná. Um abraço, Nédio, tudo de bom, obrigado pela companhia. Nilce Christer, boa noite, pastor Eldo e Nilce assistindo. Olha aí, Nilce, obrigado pela companhia. Eldo, um grande abraço, tudo de bom aí, um casal de amigos muito queridos aí que moram no nosso coração aí, também são do Mato Grosso do Sul. Marineia Ferreira, boa noite, pastor, peço oração para mim e para minha família. Olha aí, vamos orar então pela família da Marineia. Vamos orar pela família. Obrigado pelo pedido. Sônia Viante também está aqui conosco, boa noite, é o desejo dela. Também está aqui Gerson Krebs, boa noite. Obrigado pela companhia, Gerson, seja sempre bem-vindo. Elmir Caetano, ela também está aqui conosco, obrigado pela companhia, seja sempre bem-vinda. E o Gerson está nos dizendo, sou de Bom Jesus do Oeste, Santa Catarina. Olha aí, quanta gente de Santa Catarina, obrigado aí pela companhia aí, seja sempre bem-vindo, Gerson. Um grande abraço, tudo de bom. Queridos irmãos, quero levar então os pedidos que chegaram até nós em oração ao nosso Deus. Vamos orar pelos enfermos, pelos hospitalizados, por aqueles que estão enlutados, choram a perda de um ente querido, também pelas nossas autoridades, pela nossa pátria, por tempo bom, que Deus ajude a todos aqueles que agora, depois de grandes enchentes, podem retornar aos seus lares, reconstruir, limpar suas casas, né? E aqueles que tiverem aí possibilidades, com a bênção de Deus, que possam aí ajudar e estender aí também o auxílio a todas essas pessoas. Queremos orar também por todas as famílias, também pela família da Marineia, que pediu aqui o pedido de oração. Queremos orar também pelos 24 anos de casamento de Andréia e Alex Pause, um casal muito querido lá do Rio Grande do Sul. Queremos orar também pelo aniversário de Natália Ferreira, que ocorreu no dia 4, que Deus a abençoe, e que Deus também abençoe o pastor Argel, depois aí a sua instalação na paróquia Emanuel, na sexta-feira, agora, então, a partir das 20 horas. Nós oramos ao nosso Deus dizendo assim: Santo e gracioso Deus, obrigado por mais uma vez podermos nos reunir aqui no grupo de oração e estudarmos a Tua palavra. E vimos aqui como Paulo, teu servo, escrevendo 13 cartas, nos deixou um legado muito grande de Tua palavra e de Teus ensinos. Mas principalmente também nestas cartas, Senhor, como nós cristãos devemos nos portar e também comportar em Tua igreja, em Tua casa. Obrigado, Senhor, e dirija a cada congregação
para que as cartas do apóstolo Paulo, que sendo assim a tua palavra, possa dirigir a tua igreja, que irmãos possam se perdoar mutuamente, se amar mutuamente, e todos de mãos juntas, mãos dadas, trabalhar pela tua causa, pelo teu reino entre nós. Guarde, Senhor, a todos os enfermos que inspiram cuidados, em casa, nos hospitais, na UTI, onde quer que se encontrem. Ouça, Senhor, suas orações e atenda-os. Guarde os asilos, as creches, os orfanatos, bem como também as escolas. Fica também, Senhor, com nossas autoridades para que possam sempre trabalhar pelo bem do povo, sob a tua orientação e sob o teu ensino. Guarde, Senhor, a todos os enlutados, aqueles que choram pela perda de um ente querido. Conforta o Senhor com o teu Espírito Santo no reencontro da vida eterna. Querido Deus, olha por todas as famílias que pedem a tua bênção, a tua ajuda, e permita que marido e mulher possam se amar mutuamente, perdoando-se também, e que os filhos possam assim honrar e respeitar seus pais. E isto que tu instituíste, Senhor, a família possa ser uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Guarde, Senhor, também a Andréia e o Alex pelo casamento de 24 anos de casamento, deste casal tão querido, Senhor, até que tu os abençoaste e os guardaste. Permita, Senhor, que possam, nos momentos difíceis, se amar, se perdoar e um auxiliar o outro. E nos momentos de alegria também, Senhor, possam te louvar e te agradecer. Olha, Senhor, pelo aniversário da Natália, que no dia 4, com a tua bênção, comemorou e lembrou mais um ano de vida, com bênçãos que só tu pode nos dar. Também, Senhor Deus, olha pela instalação do pastor Argel, que será na paróquia Emanuel, aqui de Ponta Grossa, no distrito Campos Gerais, e que este pastor possa ser um instrumento teu no dirigir e no cuidar desta paróquia, onde ele vai assim anunciar a tua palavra e administrar os teus santos sacramentos. Abençoe-nos, Senhor, assim, na sexta-feira, quando teremos a instalação deste teu servo, para trabalhar com cada um de nós aqui em teu reino, para a tua honra e para a tua glória. Fica, Senhor Deus, com estes pedidos e também aqueles que temos a te fazer em particular, e se forem para o nosso bem, atenda-nos pela tua graça e pelo teu favor, pois nós oramos em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda antes de recebermos a bênção, quero convidá-los para sábado à noite, quem quiser nos acompanhar em culto online, a partir das 19h30 neste mesmo endereço. E para quem mora aqui na cidade de Ponta Grossa, quiser assistir um culto presencial, sábado à noite, 19h30, e agora domingo, às 9h da manhã. E semana que vem, nos encontramos em mais um estudo bíblico, aqui do grupo de oração, a partir das 20h. E se você gostaria de receber uma mensagem diária, entre em contato conosco, e pelo WhatsApp lhe encaminharemos uma mensagem e também uma oração. Recebam assim todos a bênção do Senhor, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejamos a todos uma boa noite, com a bênção do nosso Deus, com a companhia de Deus Espírito Santo, e que Deus acompanhe a cada um dos irmãos amanhã, quando de novo voltarmos aos nossos afazeres, para que sempre assim possamos ter aí as bênçãos do nosso Deus. Nos despedimos com mais uma canção.